Olá, sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF. Paz do Senhor para todos, os irmãos e amigos. Venho comunicar que temos um blog. O nome do mesmo é prof.Márcio de Medeiros. Temos mais de 300 estudos, temos 21 vídeos neste blog. Temos também vídeos no YouTube. Digite no YouTube também, prof.Márcio de Medeiros, e verão os outros vídeos. Não são vídeos profissionais, são vídeos simples, amadores, nós sabemos disso, mas são feitos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E o conteúdo vem de Deus, está respaldado pela palavra de Deus. Venho nessa breve reflexão falar sobre o discípulo de Cristo, o discípulo de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. E 5 características do discípulo de Cristo, daquele que segue a Cristo. O discípulo, como você sabe, eu sei, nós sabemos, é alguém que copia os passos, os exemplos, atitudes, os métodos, faz exatamente o que o mestre faz. Como um filho copia os cacoetes, as palavras, as expressões, as atitudes de um pai, que segue fielmente ali o pai. E assim o discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus, de Yahushua, o Salvador, do Eterno, tem que, se você é discípulo, sou discípulo, temos que copiar exatamente suas palavras, suas atitudes, suas ações. Temos que seguir o seu exemplo. O exemplo, o modelo é algo colocado para nós seguirmos, para nós praticarmos, não ficar apenas na teoria. E isso nós sabemos. Aquele que realmente serve a Deus, serve a Cristo, tem que servir também, seguindo o exemplo fielmente do mestre, daquele que está ensinando, como eu já disse, como filho copia os exemplos do pai. Vamos ver 5 características que eu gostaria que você acompanhasse comigo. A primeira, a renúncia. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte, acompanhe. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você tem que renunciar a você mesmo, renunciar ao seu eu, renunciar ao seu ego, renunciar às suas vontades, renunciar à concupiscência da carne, que é uma vontade exagerada da carne, renunciar às paixões mundanas, renunciar ao mundo, o sistema político, econômico e social, organizado e dirigido por Satanás. As paixões mundanas, músicas do mundo, danças sensuais, músicas que promovem a sensualidade, promovem palavras de baixo escalão, piadas envolvendo palavras de baixo escalão, sensualidade, lascívia, egoísmo, inveja, fofoca, ódio, frieza espiritual, tudo isso é falta de tempo para Deus, tudo isso são que você e eu nós temos que renunciar a cada dia, né? Se separar do mundo, se santificar, como Hebreus 12:14 diz, seguir a paz com todos é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui vemos a renúncia. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu eu, negue o seu ego. Tome a sua cruz e siga-me. Carregue o fardo de Jesus. Como ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave
Meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Renuncie e siga Jesus. Nós devemos seguir a Jesus. O discípulo segue o mestre. Primeira característica, renúncia. Mateus 16, 24. Segundo, o Salvador, ele vive em você. Se você é discípulo de Cristo, ou quer ser discípulo de Cristo, além de você renunciar, o Salvador Jesus, Yeshua, ele tem que viver em você. O texto, Gálatas 2:20. Assim que se alguém está em Cristo, diz Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo eu, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo ali dizendo em Gálatas 2:20 que ele não vivia mais, Cristo vivia nele, ou seja, Cristo tomava conta de todas as vontades dele. A vontade dele era todas elas dominadas e influenciadas pelo Altíssimo. Assim tem que ser nós, discípulos de Cristo. Nosso eu, nosso ego tem que morrer e deixar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, prevalecer nas nossas vidas. Cristo, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Eterno, tem que viver em você, tem que viver em mim. Terceira característica, ser uma nova criatura. O discípulo de Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, diz que tudo se fez novo. Morrer para o mundo e renascer para Deus. Igual o batismo, ele simboliza morte para o mundo e vida para Deus. Mergulhou, a antiga criatura que morreu ressurgiu das águas, uma nova criatura está surgindo. 2 Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, se você é discípulo de Cristo, você tem que ser uma nova criatura, se você não é. Eu e você temos que ser. As coisas velhas já se passaram, desde que tudo se fez novo. O discípulo de Cristo tem coisas novas na vida dele, na vida dela. Se você quer ser uma discípula de Cristo, de Jesus, um discípulo de Cristo, você tem que ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa restaurada pelo poder de Deus, uma pessoa que morreu para o mundo e renasceu para Deus, uma pessoa que não está mais ligada ao mundo, mas está totalmente ligada com comunhão com Jesus. Bom, primeiro foi a renúncia, característica do discípulo. Segundo, o Salvador tem que viver em você. Terceiro, é ser uma nova criatura. Quarto, ser imitador de Deus como filhos amados. E Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Você tem que imitar a Deus, imitar os seus mandamentos, os seus atributos comunicáveis, imitar os seus atos, seus feitos, o seu poder, o seu milagre. Jesus diz: estes sinais seguirão os que crerem. No nome curarão enfermos, expulsarão demônios, pegarão serpentes, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal alguma. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores ainda. Poder. O poder tem que ser evidenciado na vida do discípulo de Cristo. Você tem que ser imitador de Deus como filho amado. Imitar o que Jesus fez, fazer o que Jesus fez. Milagres, prodígios, boas obras e fé. A salvação é pela fé. Você tem que ter fé. E quinto, ser fiel até a morte. O discípulo é fiel mestre até a morte, porque se não tem a coroa da vida, diz: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. Você tem que ser fiel até a morte. O apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, seja fiel até a morte. O discípulo, o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula do Senhor Jesus, ele é fiel até a morte. Fidelidade. Fidelidade envolve fé, envolve amor, envolve perseverança, envolve santificação, envolve comunhão. Se eu sou fiel, eu tenho comunhão com o meu mestre, eu converso com ele todos os dias, eu oro,
eu me santifico, eu busco o poder, eu busco sua graça, eu busco seu amor, eu busco cumprir os seus mandamentos. Então nós vemos as 5 características. Primeiro, renúncia, Mateus 16, 24. Segundo, o Salvador tem que viver em você, Gálatas 2:20. Ser uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Quarto, ser imitador ou imitadora de Deus como filho ou filha amada, Efésios 5:1. Ser fiel até a morte, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. E essas são as 5 características daquele que segue o exemplo do Mestre. O discípulo, a discípula, ela tem que seguir o exemplo do Mestre. Essas são 5 características do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo, da verdadeira discípula de Yahushua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, nosso Salvador, o Eterno, Deus vivo e encarnado. Para você ser salvo, você tem que ser fiel até a morte. Professor Márcio de Medeiros, professor do CETEF. Muito obrigado. Shalom.